Hoje vamos aprender como construir uma planilha para monitoramento de leituras, na qual há diversas funções, interações e recursos que vão dinamicamente informar o total de livros lidos, o total de páginas lidas e uma média de páginas por livro, além de outros recursos como as barras de progresso dinâmicas, que vão refletindo o progresso na leitura do livro, conforme vamos atualizando a planilha, além de um sistema de avaliações para avaliar o quanto você gostou de um livro, de 0 até 5 estrelas. Lembrando que, neste exemplo fictício didático para estudo, o contexto será uma planilha para o monitoramento de leituras. Porém, muitos dos conceitos, funções ou recursos que aprenderemos nesse vídeo podem ser aplicados em diversos tipos de planilhas, diversos tipos de contexto. Então, recomendo acompanhar o vídeo para aprender um pouco mais sobre como construir essas interações. Então, vamos para a prática. Já trouxe aqui novamente o nosso exemplo fictício para estudo, com alguns dados didáticos, e a planilha também já possui a sua estilização. Caso haja o interesse em aprender um pouco mais sobre a estilização de planilhas e tabelas no Planilhas Google, deixe um comentário aqui no vídeo que futuramente posso fazer um vídeo ensinando um pouco mais sobre essas estilizações. Então vamos lá começar a criar algumas interações. Temos já os nomes dos livros, categorias, páginas lidas, páginas totais, e vamos inicialmente criar um percentual que vai refletir o progresso, o quanto já lemos do livro, né? Então, o percentual já lido. Para isso, vamos levar em consideração as páginas lidas e as páginas totais. Primeiro de tudo, vou selecionar esta coluna e vir aqui nesse atalho para formatar como porcentagem. Então, já deixamos a formatação pré-pronta para facilitar. E para trazer o percentual, vou digitar igual páginas lidas dividido por páginas totais. Vou apertar o Enter e perceba, já temos aqui 100%. Neste caso, de 220 páginas lidas e 220 páginas totais. Porém, se formos alterando essas informações, perceba que o percentual também já vai sendo dinamicamente atualizado. Vamos replicar isso para as demais células que já possuímos conteúdo. Então, tem essa bolinha azul aqui no canto, vou apertar sobre ela com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para as demais células, para trazer o percentual das leituras. E agora vamos utilizar uma função para contar quantos livros já foram lidos. Bom, para um livro ser considerado lido, o seu percentual tem que ser 100%, ou seja, já foi concluída a leitura. Para isso, vamos utilizar uma função chamada conte.c. Então, vou digitar igual conte.c para chamar a função. Perceba que essa função ela realiza uma contagem condicional em um intervalo. Seleciono. O primeiro parâmetro que vamos passar é o intervalo que queremos analisar. E o intervalo vai ser o de percentuais. Então, vou selecionar esses percentuais. Perceba que foi selecionado de I5 até I9. Posso apagar esse 9, pois se adicionarmos novos livros, perceba que já está selecionado toda a coluna. Então, aqui já vai estar ajustado. Ponto e vírgula. E o critério. Então, o nosso critério é basicamente se esses valores que estão na coluna de percentual são igual a 100%. Então, entre aspas, duplas, vou digitar aqui dentro desse espaço das aspas, igual a 100%. Ou seja, se uma célula na coluna percentual for 100%, ele é contabilizado para os livros lidos. Então, fecho parênteses, aperto Enter, perceba a função já está funcionando. O total de livros lidos, 3. São esses no qual as páginas lidas são igual ao número de páginas totais e a 100% do percentual. Perceba que, se formos alterando informações, dinamicamente, o total de livros lidos também vai sendo atualizado. Muito bem. Agora, o total de páginas lidas vai ser um pouco mais simples. Vamos basicamente somar os números dessa coluna de páginas lidas.
Para isso, vou digitar igual, soma, seleciono a função, e aqui vamos selecionar essas informações de páginas lidas. E, novamente, perceba que aqui foi selecionado de G5 até G9. Posso já apagar esse 9, para caso futuramente sejam inseridos novos livros, novas informações. Nesse contexto das páginas lidas, seu somatório já está sendo contabilizada toda a coluna. Fecho parênteses, aperto Enter, muito bem. E agora aqui é a média de páginas por livro, ou seja, vamos somar as páginas totais de nossos livros e dividir pela quantidade de livros. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos ter que somar o número de páginas totais e também quantos livros possuem essa informação de páginas totais. E para isso, vamos fazer o seguinte. Aqui apenas para exemplificar, podemos utilizar igual a soma, selecionar a função e trazer as páginas totais para somar. Então aqui, por exemplo, temos 1012 páginas. E para contabilizar quantas linhas aqui possuem valores, ou seja, quantos livros temos, podemos utilizar a função igual a cont.num, seleciona a função e perceba que se eu selecionar aqui esses campos que possuem páginas totais, nos retorna o valor de 5, que é o número de livros que temos. Então, vamos apenas fazer a divisão da soma pela quantidade de livros. Então, digito igual, soma, seleciona a função, vamos somar as páginas totais, vou fechar parênteses. Então, a soma, que dá 1012, neste exemplo, dividido pela função cont.num, que vai contar aqui quantos livros temos. E, novamente, o que podemos fazer aqui, por exemplo, está somando de H5 a H9 e contando quantos valores temos de H5 até H9. Podemos apagar esse 9 da soma e apagar esse 9 da contagem de números, pois assim já será considerada toda a coluna para futuras novas informações que possam ser adicionadas. Vou apertar o Enter e, muito bem, já está funcionando. Média de páginas por livro, ok. Agora, então, falta apenas a nossa barra de progresso e o nosso pequeno sistema de avaliação. A barra de progresso ela vai levar em consideração o percentual, ou seja, quando eles estiverem em 100%, a barra vai preencher toda a célula e dinamicamente ela vai sendo preenchida de acordo com a operação do percentual. Para isso, utilizaremos a função sparkline. Então, vou digitar igual, sparkline, perceba que essa função ela cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciona a função, os dados que vamos analisar, então vai ser o dado que está nesta célula de percentual, ponto e vírgula, e agora vamos passar as nossas opções. Aqui tem alguns detalhes a mais sobre a sintaxe. Podemos, nesse caso, então, vou abrir chaves, abrir e fechar aspas. Vamos primeiro digitar aqui o chart type, que é o tipo de gráfico, barra invertida, entre aspas duplas, bar, queremos o gráfico de barras, ponto e vírgula, color 1, vamos selecionar uma estilização para a barra, então, entre aspas, color 1, barra invertida, novamente abro e fecho aspas, vamos digitar green, que no caso é cor verde. E mais uma vez, ponto e vírgula, entre aspas, vamos digitar max, ou seja, o máximo que queremos vai ser o 100%, que na verdade vai ser representado pelo número 1. Então, barra invertida, 1. Fechar chaves, fechar parênteses, aperto Enter e, muito bem, a nossa barra Sparkline já está funcionando. Perceba que conforme vou alterando as informações, dinamicamente vai sendo preenchida a barra de progresso. E podemos replicar isso para as demais células. Então, temos aqui a nossa fórmula Sparkline, tem essa bolinha azul aqui no canto, vou apertar sobre ela, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células. E já temos as nossas barras de progresso criadas. Para finalizar, vamos criar aquelas avaliações em estrelas. Isso, vamos fazer o seguinte, selecionamos as células,
Vamos vir aqui em Inserir, ícones inteligentes, e temos essa opção de classificação. Vou clicar sobre ela e perceba, aqui também previamente eu tinha aplicado uma fonte tamanho 18, mas podemos ir alterando, né? Por exemplo, para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, das estrelas. Vou manter aqui o 18 e podemos avaliar, por exemplo, gostei muito deste livro 1. Vou avaliar com 5 estrelas. Este livro 2, eu achei ele uma avaliação de 3 estrelas. Ou 4 estrelas, enfim, podemos ir fazendo as avaliações. E, quando formos adicionar um novo livro, perceba que aqui na função de livros lidos, já estamos considerando toda a coluna, páginas lidas também considera toda a coluna, e a média já considera toda a coluna. Então, se fôssemos adicionar um novo livro, eu basicamente iria aqui, iria digitar o seu nome, a sua categoria, suas páginas totais, páginas lidas também é algo que vou digitando manualmente, e a partir daqui, essas 3 interações dinâmicas, podemos apenas replicar para a célula de baixo. Então, percentual, clico nessa bolinha azul aqui no canto, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto para baixo, e vamos fazer o demais, fazer o mesmo, né, para as outras. E assim já vão sendo criadas as novas interações e já vão funcionando adequadamente. E por hoje é isso. Aprendemos como construir uma planilha para o monitoramento de leituras, na qual utilizamos diversas funções, recursos e conceitos para tornar ela mais dinâmica e interessante. Lembrando que muitos dos conceitos aprendidos aqui podem ser aplicados em outros tipos de planilhas, em outros contextos, em outras tabelas, enfim, no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.